E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia. Então já pega seu caderno, lápis, caneta, borracha, sua garrafinha de água, fica bem organizado aí para fazer suas anotações, tá joia? Porque depois você tem que rever, não é verdade? Revisar, sempre revisando. E hoje, em especial, vamos falar sobre o trabalho, sobre as mudanças no espaço geográfico. Entender um pouquinho como aconteceram e ainda continua acontecendo. Vamos lá, então. Bem, você tem que entender que o trabalho associado à tecnologia vai ter modificação na paisagem. E essas paisagens que você conhece, pois é, todas as paisagens que você conhece, têm algumas características, têm alguns elementos. Você encontra elementos naturais, elementos humanizados, ou seja, culturais, que a cultura do ser humano foi lá e colocou nessa paisagem. E lembrando também que toda paisagem é algo que você consegue perceber ou observar em determinado momento, em determinado instante. Isso mesmo. E a paisagem se modifica. Com o quê? Com a ação do ser humano. Além disso, o tempo. Com o passar do tempo, o passar dos anos, naturalmente acontecem as mudanças. O ser humano acelera esse processo com o uso da sua tecnologia, com o uso dos seus recursos, equipamentos e ferramentas. Então você tem aí um exemplo. Dá uma olhada nessa imagem aí. Você tem uma paisagem natural que vai sendo transformada, retirando, por exemplo, a madeira, transformando essa madeira em um elemento que será depois construído um móvel, por exemplo. O seu guarda-roupa, a sua mesa, a sua cadeira, teve que tirar algum recurso da natureza, transformar isso até chegar na sua casa, até você poder utilizar esse material. Pois é, tem que mudar a natureza para atender às nossas necessidades, a sua, a minha, de todos os que conhecemos, nossos familiares e assim por diante. Tá joia? Vamos lá, tá bem fácil, né? Mas dentro da natureza, dentro desses recursos, você vai perceber que tem dois tipos bem distintos. Desta forma aqui, ó. Você vai ter alguns recursos que eles são finitos e outros que não são finitos, que se renovam. Então você tem recursos renováveis e não renováveis. Professor, o que são recursos renováveis? Primeiro retoma lá. Recurso é aquilo que nós temos da natureza e acabamos utilizando como um recurso para produzir algo para nós, para atender nossa necessidade. E quando é que eles são renováveis? Simples. Olha só, presta atenção e vai anotando. Renováveis, quando naturalmente acontece a renovação deste recurso de maneira natural, tá? É lógico que você tem que lembrar que também tem a questão do tempo, ou seja, a renovação dentro de um período que nós possamos utilizar novamente esse recurso. Então, por exemplo, o vento, a energia solar são recursos renováveis. A água, que possui o seu ciclo, também é um recurso renovável. Ah, mas professor, mas eu sei que a água está comprometida aí, não é verdade? Então, nós contaminamos essa água, precisamos cuidar. Mesmo que seja um recurso renovável, temos que cuidar. É importante ter esse zelo, esse cuidado. E os recursos não renováveis, professor? São aqueles finitos. Ou seja, em determinado período, acaba esse recurso. Pois é, não tem mais. Ah, professor, mas eu sei que o petróleo, ele vai sendo transformado ao longo dos anos e daí, em determinado período, vai ter mais petróleo. Mas vai demorar muitos e muitos anos, milhões de anos. Então, o petróleo que existe, que nós usamos hoje, que extraímos, vai ter um determinado tempo para usar, porque vai acabar aquele recurso, aquela fonte, e nós não conseguimos reproduzir. Não tem tempo hábil para isso. Então, é considerado não renovável. Tá bom? Fez a sua anotação? Pois é, anota certinho aí. Recursos renováveis e recursos não renováveis. Retomando então, os renováveis, aqueles que se renovam naturalmente, ou às vezes até o ser humano consegue reproduzir aquele recurso. E os não renováveis não se renovam em tempo hábil suficiente,
para que nós possamos utilizá-lo novamente. E o ser humano, na maioria das vezes, né, não consegue reproduzir isso daí. Vamos lá, continuando. Eu sei que você anotou, que já tomou sua água, e vamos continuar então. Agora nós temos aqui a questão do que fez acelerar o uso desses recursos. A Revolução Industrial. Pois é, quando vem a Revolução Industrial, começa a utilizar máquinas, ferramentas diferentes, técnicas diferentes para poder produzir mais, para poder atender a sua necessidade. A minha também, é lógico, não é verdade? E daí a Revolução Industrial aumenta o processo de transformação dos recursos naturais em produtos que nós consumimos. Pois é, se aumenta esse processo, vai começar a usar mais e mais recursos e vai produzir muita mercadoria. Vai ter mercadoria para todo o território, para todo o planeta. E daí nós começamos a perceber que essa intensidade da produção provoca problemas ambientais. Isso mesmo. Então, os problemas ambientais que acabamos descobrindo ao longo dos anos, percebendo esses problemas, nós percebemos que é em função da Revolução Industrial, do consumo, da utilização e transformação desses recursos da natureza para nos atender. Aí começa a entender todo esse processo, tá? Então, a degradação dos recursos naturais é conforme nós utilizamos esses recursos, conforme nós estamos consumindo os produtos que foram sendo fabricados. Isso mesmo, o processo acelerado que a indústria estabelece na criação desses produtos faz com que haja mais necessidade de retirar recursos da natureza. Vamos lá, dar uma olhadinha para você entender um pouquinho melhor. Não esquece de fazer suas anotações por aí, tá bom? Olha só, o que nós temos aqui? A modernidade, o desenvolvimento. Pois é muito bom, não é? Você tem aí tecnologia na sua casa, você sabe que tem tecnologia para tratamento na saúde, então você começa a perceber que é bom, não é verdade? É bom ter a evolução, é bom ter o equipamento diferente, mas você tem um lado positivo e o lado negativo. Sempre você vai ter dois lados, não é verdade? Qual que é o lado positivo? Bom, você consegue perceber aí na imagem que podemos fazer tratamentos, diagnósticos antes de que uma doença se instale, antes que aconteça algo mais grave com uma pessoa. Então você consegue buscar a ajuda, buscar o tratamento, descobrir qual o problema da maneira mais rápida e segura. Isso é muito bom. No entanto, para poder fabricar esses equipamentos, para que a indústria tenha condições de fabricar muitos outros equipamentos, tem que retirar alguns recursos da natureza, alguns minérios, como alumínio, ferro, por exemplo. E você percebe aí na imagem que nós temos uma área que foi e está sendo degradada constantemente. Por que, professor, está sendo degradada? Primeiro que tem que desmatar, retirar a vegetação original, já começa por aí. Feito isso, tem a necessidade de extrair esse recurso, começar a tirar da natureza. E você consegue perceber que desta forma vai destruindo a natureza, vai fazendo com que ocorra processos erosivos, por exemplo. Isso faz com que a natureza comece a ter alguns problemas, ou seja, os problemas ambientais, tá certo? Reduzindo a vegetação original, você começa a perceber que o solo fica desprotegido. E se o solo está desprotegido, a erosão acontece com mais facilidade, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Olha só, nós temos aí um sistema, e esse sistema, desde a produção, circulação e o consumo que eu faço, você faz, os seus amigos, a nossa sociedade, de modo geral, faz esse consumo. Então, nós temos o processo de produção, nós temos o processo de circulação e o nosso consumo. Tudo isso interligado, tá certo? Mas acontece o seguinte, a produção vai conforme a demanda, a necessidade de venda,
a necessidade do consumo. Com o avanço da tecnologia, nós percebemos algumas necessidades surgindo cada vez mais e nos tornamos dentro do sistema que nós vivemos, ou seja, o capitalismo, faz com que você queira algo melhor, sempre. Você quer algo que está agora com a tecnologia de ponta. Você não quer mais aquilo que está lá no passado, que já foi ultrapassado. E daí nós percebemos essa necessidade de troca, que você tem aí a questão da obsolescência. E tem dois tipos de obsolescência. Ela tem a programada, que quando você compra um equipamento, alguma tecnologia, ela tem um tempo de vida útil. Pois é, ela vai ficando ultrapassada, na verdade. Ela já não vai atender a sua necessidade como você esperava. Começa a atrapalhar muitas vezes. E a obsolescência visual, aonde você percebe que visualmente aquele produto, aquela mercadoria, aquela roupa ou um aparelho celular já ficou ultrapassado visualmente. E a sociedade já está trocando, está vindo com tecnologia nova, com um celular mais eficiente, mais bonito, mais leve, maior, menor. Ou seja, então a obsolescência é quando aquele material fica ultrapassado. Ou ele foi programado para suportar até determinado período e atender a sua necessidade, ou visualmente ele já não agrada mais dentro da sociedade. Infelizmente isso acontece. E daí você acaba adquirindo outro produto, semelhante ou melhor. E daí é onde nós entramos na questão do consumismo. Precisamos consumir, sim, mas com qualidade, de maneira mais racional, entendendo realmente a necessidade desse consumo e não sair comprando as coisas só porque é novidade ou é um pouquinho mais bonito, tá certo? Vamos lá então. Lembra de fazer sua anotação, depois você faz um mapa mental para retomar esse conhecimento aí, para poder fixar muito bem para você, e isso é importante, tá? Vamos lá, continuando. Olha só, você tem que prestar atenção nos principais problemas que acontecem com relação ao uso dos recursos da natureza. Problemas ambientais e problemas sociais. Pois é, problemas sociais também. Os problemas ambientais, diariamente você escuta alguma coisa falando sobre isso, não é verdade? Como, por exemplo, desmatamento, queimadas, e isso vai diminuindo alguns recursos, diminuindo a biodiversidade, por exemplo. A contaminação da água. Por mais que você fale assim, professor, mas eu sei que a água se renova, tem o ciclo da água e tudo mais, mas acontece a contaminação, infelizmente. A contaminação da água, desde lá de casa até na indústria, ela acontece. Pois é. Ah, professor, em casa eu não tenho essa de contaminação de água, não. Calma lá, você toma banho, lava a roupa, limpa o quintal, às vezes lava o cachorro e tudo mais. E essa água acaba recebendo alguns produtos químicos que antes ela não tinha, naturalmente, não é verdade? Produtos que acabam contaminando. E depois tem que fazer o quê? Um processo de purificação, de tratamento. Então, olha aí. Mas isso em casa é pouquinho, professor. E se somar todas as casas que nós temos no país, não é verdade? E as indústrias também têm esse processo. Então, temos que perceber, sim, esse problema ambiental é muito importante perceber e tomar alguns cuidados, tá bom? A contaminação de alguns alimentos com o uso de produtos tóxicos, né? Uso de insumos. Alguns alimentos acabam ficando contaminados, carregados de insumos. E o próprio lixo. Nós temos vários tipos de lixo. Tem lixo atômico das usinas, não é verdade? Você tem lixo dentro da sua casa que às vezes deveria ter separado, levado num local específico para poder ser redirecionado. E às vezes você joga no lixo comum, como por exemplo pilhas, baterias, não é verdade? E isso daí é um lixo que vai contaminar o solo depois. Mas e os problemas sociais? Problemas sociais, como por exemplo, racismo, é um problema social, a discriminação, o próprio preconceito, a questão do desemprego, são problemas que envolvem a sociedade de modo geral.
E são problemas que nós temos que perceber e começar a corrigir esses problemas aí, partindo do indivíduo, para o coletivo conseguir identificar que está acontecendo uma mudança e poder fazer a diferença, tá bom? A distribuição de renda é outro problema social e um problema gravíssimo, que nós percebemos a concentração de renda na mão de poucas pessoas, onde a maioria acaba ficando quase que isolada, podemos falar desta forma, não é verdade? Mas aí, e você? Como você pensa, como você gostaria de promover algumas mudanças para ter um equilíbrio sobre esses problemas? Pense um pouquinho, escreve aí. De repente, você está encontrando uma solução, não é verdade? Escreve, anota, faça uma redação, faça um organograma tentando buscar alguma solução. De repente, você consegue encontrar uma solução e consegue passar para todos nós, não é verdade? Muito obrigado, hein? Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!